Evangelho de João, capítulo 18. Leitura do texto. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão procurando? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas quanto no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que eu lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: Levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim.
para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. Jesus sabia que Judas o trairia. E também sabia que Judas conhecia bem aquele jardim, cujo nome era Getsêmani, conforme mostra outro evangelho. Então, por qual motivo Jesus seguiu em direção à morte, sabendo que naquela mesma noite seria entregue para ser julgado e crucificado? A resposta é: ele o fez porque foi para isso que ele veio ao mundo. Judas, então, acompanhado de uma escolta de guardas, chegou até o jardim, pois sabia que Jesus estava lá. Então, quando os guardas informaram que buscavam a Jesus, o Nazareno, Jesus respondeu: sou eu. Apesar de não estar como eu sou em algumas versões da Bíblia, como é o caso da Nova Almeida Atualizada que estamos usando aqui, o sou eu continua tendo o sentido de eu sou, ou seja, Jesus se referindo a si mesmo como Deus. E note que interessante essa passagem. Jesus está se entregando voluntariamente, mas trata-se do Deus do universo vestido de homem. É o leão da tribo de Judá. E quando Jesus responde aos soldados e a Judas, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Não está explícito na Bíblia, mas eu imagino que a resposta do Deus Todo-Poderoso possa ter soado algo como um rugido de leão aos ouvidos deles. Pois qual outro motivo para que caíssem por terra aqueles que foram buscá-lo para prendê-lo injustamente? Apenas por uma resposta? Esse é o poder de Deus. Outro fato relevante que mostra a autoridade de Jesus é quando ele pede que os guardas liberem os seus discípulos e que leve apenas ele, de modo que se cumpriu a palavra que dizia que Jesus não prenderia nenhum que o Pai lhe havia dado. Vale ressaltar que Jesus ainda não tinha ressuscitado. Portanto, os discípulos ainda não conheciam o desfecho da história e muito provavelmente ainda não tinham entendido plenamente o ministério de Jesus na terra e sua paixão. Portanto, uma morte física dos discípulos naquele momento poderia talvez significar uma morte espiritual também. Por isso, da preocupação do Senhor em guardá-los e não perdê-los. Mas isso é apenas uma conjectura. Em meio a toda essa confusão, Pedro então tira sua espada da bainha e corta a orelha de um soldado chamado Malco. E Jesus imediatamente o repreende por isso. Quantas vezes, assim como Pedro, muitas pessoas se antecipam em sair em defesa de Jesus com suas espadas, entre aspas, e muitas vezes são palavras infelizes e até mal colocadas, que por diversas situações estão fora da Bíblia. E assim, tentam levar um evangelho forçado, em tom de ameaça e medo, não dependendo da graça e da sabedoria de Deus, mas agindo única e exclusivamente pela razão e pelo ímpeto e até pelo achismo. Desse modo, o resultado certamente será o de ferir alguém, ou mesmo afastá-lo ainda mais de Deus, mesmo que a intenção tenha sido boa em sua mente. Isso acaba gerando pessoas feridas, que se afastam de Deus e da Bíblia, pois certamente alguém usou da espada da palavra, entre aspas, de forma inapropriada e feriu aquela pessoa sem levar o amor que Cristo ordena, de modo que ao invés de atrair aquela alma a Cristo, acaba afastando ainda mais. Nesse sentido, é simbólico este ato de Pedro, pois ao tentar defender Jesus, ele fere a orelha de Malco. E o outro evangelho vai mostrar que Jesus, além de repreender Pedro, ele ainda cura a orelha de Malco. Portanto, Jesus ainda tem que arrumar toda aquela bagunça que Pedro fez. Assim,
por vezes, Jesus também tem de levar cura aos ouvidos de pessoas que acabam por ouvir um evangelho distorcido, que gera inclusive traumas em suas almas. Ainda sobre essa passagem, Agostinho de Hipona faz uma análise interessante, onde forma que Malco significa aquele que reinará, e ao curar Malco, Jesus derrama sua graça sobre aquele soldado. E quem duvidará que, de fato, Malco reinará futuramente com Cristo? Faz total sentido o que Agostinho diz, pois uma das cartas que seria escrita pelo próprio Pedro futuramente e que comporá os livros sagrados da Bíblia, diz que haveria uma geração eleita, de sacerdócio real. Está lá em 1 Pedro 2,9, se você quiser conferir. Mas, concluindo, lembremos o que diz Provérbios 16:32, que o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Portanto, sabemos que o autocontrole não é a missão das mais fáceis, mas esforça-te para se controlar e não agir por impulso como Pedro fez, e acabar até por desagradar ao Senhor. Mas sempre haja com sabedoria e respaldado na palavra, em especial se for falar das coisas de Deus. Outra situação que as atitudes de Pedro trazem um alerta a nós é sobre o momento em que ele diz que morreria por Jesus. Lemos isso lá no capítulo 13 de João. Mas aqui, ele nega ser discípulo de Jesus por 3 vezes. E nós? Como estamos nesse sentido? Talvez falemos com fervor e com fé o nome do Senhor Jesus, mas num momento de dor, de doença, de um desemprego eventualmente. Mas quando está tudo bem, se estamos, por exemplo, na presença de um grupo que não professa necessariamente a fé em Cristo, ocultamos o nome do Senhor? Temos vergonha de falar de Jesus? Atente-se para o alerta que o Senhor Jesus traz sobre este tipo de atitude. Está lá em Lucas 9:26 e diz: pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, onde quer que você esteja, sempre honre o nome do Senhor Jesus. Concluindo, uma breve reflexão. Ainda sobre o episódio de Pedro cortando a orelha de Malco, o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nos traz também o seguinte acréscimo que João não relatou aqui. Ouça o que Jesus diz a Pedro: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Veja só, mais de 12 legiões de anjos? Jesus está dizendo que poderia ter a seu dispor a qualquer momento mais de 72 mil anjos lutando a seu favor. Com essa informação em mente, vamos refletir agora sobre o episódio de Jesus, Pilatos e Barrabás. Os versos 39 e 40 trazem um diálogo entre o governador Pilatos e a multidão que queria prender Jesus. Ouça o que Pilato diz: mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Aqui ele estava se referindo ironicamente a Jesus. Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Perceba, Pilatos certamente se deparou com uma situação crítica, em que estava próximo de condenar o inocente, e executou essa estratégia de apresentar à multidão a Barrabás como uma espécie de alternativa. Por se tratar de um ladrão violento, conhecido criminoso do povo judeu, talvez Pilatos havia pensado que teria resolvido com sucesso esse impasse, pois achava que o povo escolheria soltar a Jesus, e ele não precisaria fazer isso, evitando um tumulto ou uma rebeldia da multidão. Mas não foi isso que aconteceu. Eles pediram a liberdade de Barrabás. Como governador, ele tinha autoridade para inocentar Jesus. Pelo menos ele achava que tinha, considerando seu mais alto cargo ali. Mas não o fez. E como diz Provérbios 17:15, o Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. E para além de Pilatos,
o poder de soltar Jesus também estava com o povo, de certa forma, com a multidão, que, diferente de Pilatos, se posicionaram, mas a favor do assaltante Barrabás. E mais à frente, veremos que Jesus falará ao próprio Pilatos que quem o entregou a ele, ou seja, os judeus, teriam maior pecado. Então, podemos entender que tanto Pilatos quanto a multidão tinham o total poder nas mãos para inocentar Jesus, mas não o fizeram, correto? Errado. Eles tinham sim culpa e um coração pecaminoso e poderiam se arrepender de seus atos se quisessem, mas o poder em última instância sempre vem de Deus. O foco dessa história costuma se voltar para que de alguma forma os que a escutam passem a odiar a atitude tanto do governador quanto da multidão, bem como dos líderes religiosos da época, claro. Assim como já vimos muitas vezes em peças de teatro e até nos filmes, nos cinemas. Mas há uma perspectiva pouco destacada. E perceba 3 detalhes muito importantes sobre essa perspectiva. Primeiro, lembre-se do que lemos há pouco, que Jesus tinha à sua disposição milhares de anjos, mas ele não recorreu a isso. Segundo, em nenhum momento vemos um Jesus gritando, discutindo ou clamando por justiça com a multidão, dizendo que isso não deveria ser feito ou algo assim. Ele fica em silêncio diante daquela fúria das pessoas. Terceiro, esse era exatamente o plano de Deus, e foi para isso que Jesus veio ao mundo. Portanto, Deus é soberano, que significa dizer que ele tem autoridade e poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Então, era assim que tinha de ser. A decisão, em última instância, não estava com o governador nem com a multidão, mas era o plano divino. Logo mais, falaremos sobre a conhecida passagem em que Jesus fica na cruz, em meio a 2 ladrões. Certamente ali seria o lugar de Barrabás, junto com os seus possíveis comparsas criminosos, pagando pelos crimes cometidos. Mas Cristo foi no lugar de Barrabás. Então, afinal, o que Cristo nos ensina sobre tudo isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Entendo que a essência da obra redentora de Deus, de perdoar a humanidade e se reconciliar conosco, foi o maior gesto de amor, em mandar o próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, livrando assim da morte eterna os que nele creem. Neste sentido, pelo contexto, Jesus trocou sim de lugar com Barrabás, mas em essência, o que Jesus fez naquele madeiro foi trocar de lugar com a humanidade, com aqueles que creem nele. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, desde a queda de Adão, e ela foi paga com preço de sangue na cruz, por Jesus. Que sejamos eternamente gratos pela obra que Jesus fez por nós e que vivamos todos os dias de modo a agradar e a obedecer aquele que se entregou para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Que Deus abençoe.